ao vivo, você está ao vivo? Beleza. Boa noite, pessoal. Então, gurizada, o tema da live de hoje é agachamento, para mudar um pouquinho, porque já faz umas 3, 4 semanas que a gente está falando de terra sem parar. Então, mandaram várias perguntas em relação a agachamento. E eu vou falar então hoje sobre agachamento, começando pelos principais aspectos do agachamento, parte mais teórica, e aí depois a gente vai evoluindo assim como a gente fez no terra. Para quem é novo aqui, meu nome é Matheus Morgave, sou profissional de educação física graduado pela PUC-RS, sou especialista em movimento, trabalho com reabilitação neuromuscular e performance esportiva, redução de risco de lesão e alto rendimento. Então, especialista aí em biomecânica, cinesiologia, entre outros pontos, mas trabalho mais com a parte de padrão de movimento mesmo. E tenho minha academia aqui em Pinheiro, São Paulo, dou os cursos online e presenciais. Sou ex-atleta, treino alguns diversos atletas aí, alguns campeões mundiais de lutas e de algumas outras modalidades. E tenho feito conteúdo agora, principalmente voltado mais para os exercícios básicos, então agachamento, supino, levantamento terra. Como o assunto do próximo curso é sobre os 3 movimentos, eu estou focando aí em ir informando vocês e evoluindo aí, progredindo nos 3 básicos. Então, saindo um pouco de terra, indo para o agachamento, algumas perguntas que me mandaram lá. Eu vou começar uma introdução básica sobre os pontos mais importantes, os principais aspectos a serem levados em consideração no agachamento, assim como fiz no terra, e aí vou responder algumas das perguntas que me enviaram. Então, como eu falei na live anterior, ali na segunda-feira, o assunto vai ser hoje agachamento dos pés para cima. E aí, fiz de propósito, uma galera mandou uma mensagem perguntando o porquê dos pés para cima. Esse agachamento é um exercício principalmente para quadríceps. E aí, como a maior parte dos exercícios, a gente começa o agachamento com a transferência de força em direção do solo para cima. Então, começa lá nos pés. Até fiz um post lá que me mandaram, quando a gente for falar sobre supino e explicar que também começa nos pés, o supino a galera vai pirar. Então a gente já tem uma base aí de que posicionamento e estabilização ali dos pés faz uma diferença bem grande, inclusive para os treinos de membros superiores. Então, mais especificamente no agachamento, a gente tem 2 pontos muito importantes lá no solo já, que é o posicionamento dos pés, a base que a gente vai usar para agachar, e feito esse posicionamento dos pés, a postura, a estabilização, a pressão que a gente vai colocar nos pés, a forma que a gente vai fazer essa pressão para empurrar o solo com os pés, faz toda a diferença do mundo na hora da técnica, e não só na teoria, na prática isso muda completamente o movimento, a transferência de força, a estabilidade, a qualidade do movimento e os vetores de força que a gente vai produzir, que a gente vai utilizar durante o movimento, a biomecânica e a projeção do vetor de força fica completamente diferente quando a gente acerta e quando a gente erra esse posicionamento e essa pressão que a gente vai colocar lá nos nossos pés contra o solo. Então, isso vai ser influenciado por diversos fatores. Então, uma vez que a gente tem uma base estabelecida, como é que a gente vai saber isso? Algumas pessoas vão precisar de uma base mais aberta, outras uma base mais fechada, para fazer um movimento de forma mais fluida. Isso é fortemente influenciado pela altura, largura do quadril e pelo formato ali, encaixe fêmur-acetabular, ou seja, fêmur no acetábulo, bacia, quadril, na articulação do quadril, se o posicionamento dos ossos, a largura do quadril, o formato do fêmur, o formato ali do acetábulo, o tipo de encaixe que a gente tem, vai modificar bastante. A gente vai fazer com a base mais fechada, com os pés mais afastados, com as pontas dos pés e joelhos mais apontados para frente ou mais apontados para fora. Mostrar? Oi? Você consegue mostrar? Mostrando as partes? Eu acho que sim. Acho que fica mais dinâmico. Nesse aqui eu acho que eu apareço inteiro. Nesse aqui eu apareço? Tipo, pés, pernas aparecem aqui? Não, fica um pouquinho mais para trás. Mais para trás? Isso. Vai lá.
pés aparecem aqui? Sim. Beleza. Então assim, falando de base, eu, por exemplo, não, mesmo sendo mais longilíneo e não tendo quadril largo, né, tendo cintura e quadril fino, eu não consigo fazer um agachamento fechado. Então essa base aqui para mim ela é ruim. Por quê? Porque eu tenho trocânteres e acetábulo, todos eles mais voltados para fora, e trocânter um pouco maior. Então eu tenho que fazer um encaixe mais aberto. Repare na diferença aqui, se eu for fazer um agachamento mais fechado, aqui eu tenho um limite. Mais do que isso, eu já vou enrolar completamente na lombar. Então, até aqui, meu lombar está ok. Olha como eu começo a enrolar aqui. Aqui eu já tenho uma baita de uma retroversão, está bem arredondado. Então eu não consigo fazer um agachamento profundo aqui. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Já quando eu estou com uma base mais aberta, eu consigo jogar o meu quadril para trás, entre os meus joelhos, e aí eu tenho um agachamento extremamente profundo, sem perder a lordose lombar, eu consigo ficar bem encaixado nessa postura. Então aqui, como vocês podem ver, eu estou retinho, bem profundo, coxa encostada na panturrilha e eu não tenho uma retrogradação de quadril, estou com uma lombar alinhada. Beleza? Então isso vai fazer toda a diferença do mundo na hora de se preparar para o agachamento. Essa questão de posicionamento de joelhos mais para frente, pés mais fechados, mais afastados, pondo os pés mais para fora e porções do quadríceps é muito mais um mito. Por quê? Se tu for fazer algumas repetições leves, talvez tu ative um pouco mais alguma porção ou outra do quadríceps. Mais vasto lateral, mais vasto medial, mais intermédio, mais vertebral, enfim. Mas a verdade é que, seja tu fazendo um treino até a falha, com uma carga leve de diversas repetições, seja tu fazendo uma repetição acima de 85, 90% da carga, tu vai recrutar o quadríceps inteiro. Então não faz o menor sentido tu pensar numa base específica para fazer o teu treino. E sim, tu focar na base onde tu vai ter maior amplitude, mais tempo de tensão, menor risco de lesão e maior fluidez no movimento. Tu vai conseguir fazer mais força e vai fazer mais repetições com melhor qualidade. Então, isso é um ponto muito importante, básico. Como que tu vai descobrir qual é a tua base? Bom, tem duas formas de fazer isso. Uma é a que eu acabei de fazer aqui, simplesmente agachar e de repente te grava de lado e vê até onde tu vai conseguir fazer esse movimento sem perder a lordose lombar, mantendo ali um alinhamento com os joelhos indo para fora, né, sem fazer valgo, com o quadril indo para trás e para baixo, joelhos indo para fora e para frente e sem enrolar o lombar, sem fazer retroversão de quadril, sem perder a lordose lombar ali natural, né, anatômica que a gente tem. Então esse é um ponto. A outra forma de fazer é bastante simples também, é deitar de barriga para cima e puxar o teu joelho e ver o quanto tu consegue trazer teu joelho próximo do corpo sem enrolar o quadril, sem encostar a lombar no chão. Então contrai o abdômen, puxa os joelhos e a postura onde vier mais próxima do teu corpo com o joelho é a postura mais adequada para tu agachar. Mesma coisa que a gente fez aqui, mas ao invés de tu agachar com o peso do corpo, tu vai estar deitado, então é menos pressão ainda. Por que essa é uma boa possibilidade? Porque às vezes, mesmo só com a sobrecarga do corpo, a gente tem alguma fuga de padrão. Mas se a gente souber identificar qual é a melhor posição dos pés, pernas, para fazer o movimento, a gente consegue já ir treinando para ganhar qualidade de movimento naquela postura mais adequada. E aí o outro ponto que é muito importante, o segundo ponto, né, muito importante em relação a esse posicionamento, é o posicionamento e postura e pressão que a gente vai colocar nos pés contra o solo. Dá para ver meu pé aí? Dá. Pode mostrar. No Instagram dá para ver totalmente. Dá para ver bem? E no YouTube também. Beleza. Então é o seguinte, olha só para os meus pés. Eu me forço nessa postura o tempo inteiro, mas na verdade que meus pés são assim. Então eles são bem chatos e bem planos, né? Então vocês conseguem ver que aqui os meus joelhos entram, ó. O esquerdo mais ainda, mas tem um colapso. Os meus tornozelos, eles ficam para dentro
e o meu pé fica todo encostado no chão, o arco plantar aqui some, ó. Eu não tenho aquela voltinha ali do arco plantar, não tem aquela curvatura. Então olha a diferença do meu pé ao natural, como ele fica desabado e meu joelho entra, e quando eu faço uma postura mais favorável nos meus pés, eu agarro o chão com os pés e forço o arco plantar, olha que meus joelhos vêm para fora. Normal e posturado. Essa postura aqui é que a gente quer. Então eu, por exemplo, tenho o pé plano, eu preciso forçar isso, eu preciso treinar esse arco plantar, eu preciso fortalecer para sustentar essa postura, porque ela não é natural para mim. Algumas pessoas, que nem a minha esposa, por exemplo, tem os dedos bem afastados e tem um arco plantar gigantesco. Cara, é perfeito para agachar, tu tem os dedos posicionados de forma aberta no solo, onde tu tem uma maior estabilidade e projeção de força, e tu tem um arco plantar avantajado, onde tu consegue botar a pressão no local certo dos pés. Aonde que é esse local certo? Quando a gente posiciona o pé para agachar, a gente tem que ter uma pressão tripodal ali nos pés. Ou seja, entre dedão e aquela almofadinha que a gente tem no pé, ali no minguinho lateral do pé, no outro cantinho, então aqui e aqui, e lá no calcanhar. Quando a gente tem esse arco plantar, ou projeta esse arco plantar, forçando o tornozelo alinhado com o joelho e quadril, projetado aqui levemente rotação externa, a gente tem a pressão na frente do pé, estabilizando pelos dedos, toda a lateral do calcanhar. A gente tem que botar essa pressão igual para manter a estabilidade do movimento. Então, no momento que a gente vai fazer o agachamento e a gente está com o pé ajustado já no solo, vocês conseguem ver que meu posicionamento aqui, por exemplo, dos dedos já não é dos melhores, fica mais junto, porque eu tenho que fazer força para fazer essa sustentação do arco plantar. A gente consegue um posicionamento de pressão, estabilização e posicionamento do vetor que a gente quer mais adequado aqui de joelho e quadril. Então, pressão naqueles 3 pontos principais do pé, o joelho já fica alinhado, ó, em direção aos dedos médios do pé, sempre para dentro do minguinho e para fora do dedão, então fica em direção aos dedos do meio, e consequentemente a gente já tem aqui, ó, um encaixe de quadril e glúteo. Tanto que o meu glúteo ele já fica ativado só de eu fazer a posição, ó, relaxado, ativo. Dá pra ver isso na câmera? É melhor dar uma viradinha. Se eu chegar mais perto. Isso. Aqui, ó, relaxado, glúteo arredondado e ativo. Já fica aqui uma volta, ó, tá vendo que já tem uma contração. Eu não estou contraindo, estou só fazendo o posicionamento dos pés, ó. A única coisa que muda é o posicionamento dos pés. No momento em que tu coloca a pressão nos pontos adequados no pé, para pressionar o solo, o quadril já se encaixa, o glúteo já está ativo. Por que isso é importante? Porque é pelos pés e a pressão que tu vai usar nos pés para empurrar o solo e estabilizar, que tu vai ter um vetor adequado com o uso das musculaturas adequadas ao longo do movimento. Então, quando tu está posicionado, na hora da descida, tu já está com glúteos ativos e eles já estão desacelerando e controlando o movimento na fase excêntrica. Então, quando tu vai fazer o movimento, tu já tem o quadril indo para trás e para baixo. E na hora que tu vai subir, tu vai manter a pressão naqueles mesmos 3 pontos do pé e vai principalmente empurrar o calcanhar contra o chão, de forma que a tua cabeça vai ser projetada para cima. Então, quando tu empurra o calcanhar, mantendo os 3 pontos do pé pressionados contra o chão, a tua cabeça vem só para cima. Tá vendo que eu não sou projetado para frente? Que é um dos erros mais comuns do agachamento que a gente vê. Ou os joelhos entrarem, ou o corpo deslocar para frente antes de sair do chão. Então, quando a gente perde esses encaixes, ó, a gente sobe, o tronco vai para frente, a cabeça vai para frente e o quadril sobe ao invés de ir para frente e impulsionar a cabeça para cima. Então tudo vai começar lá nos pés.
E esse posicionamento vai ser a base principal, posicionamento e pressão nos pés. Essa combinação que vai te deixar firme e estável para fazer o movimento com fluidez e segurança. A partir daí, a gente vai entrar com todos os vetores indo subindo, como eu disse, começando dos pés para cima sempre. A primeira pressão que a gente tem é pés contra o solo, força de reação do solo, de baixo para cima nos impulsionando. Beleza? Então, alguns pontos importantes em relação a esse posicionamento de pés. Quem tem já o arco plantar, ótimo. A questão é estabilizar ele e botar a pressão no pé. E aí a gente tem alguns pontos importantes. Por exemplo, o tipo de tênis que vai ser utilizado. Quanto mais amortecedor, quanto mais macio o calçado, pior para fazer o movimento, mais difícil de estabilizar e mais difícil de concentrar essa pressão que a gente vai fazer contra o solo. A gente amassa o calçado, ele deforma e ele faz a gente perder essa postura e faz a gente perder essa postura e essa pressão adequada nos pontos que a gente precisa. Então isso é um ponto importante. Outro ponto muito importante calçados mais estreitos vão te prejudicar na hora de fazer a pressão dos dedos. Se tu tem os dedos todos coladinhos, espremidos dentro do calçado, vai ficar mais difícil de tu agarrar o solo e fazer essa pressão que eu estou fazendo agora. Quando os dedos estão juntos, a gente não consegue agarrar o solo, eles estão esmagados e a gente não faz força. Ó. Então a gente precisa ter uma certa liberdade para fazer esse ajuste. Então, em termos de calçado, inclusive tem lá no YouTube um vídeo completo, acho que tem no Insta também, uma série inteira falando sobre a pisada e o calçado adequado para fazer agachamento e levantamento terra, onde eu explico isso mais a fundo. Então, esses pontos vão ser bem importantes. Para quem não tem esse arco plantar naturalmente, que nem eu, que tenho o pé plano, né, desabado, tornozelo, colapso de tornozelo e o pé plano, é importante desenvolver isso. Isso não é das coisas mais difíceis de fazer. Como a gente vai fazer isso? Treinos específicos. Liberação da planta do pé, com bolinha, né? Para soltar. Bolinha para mostrar? Eu tenho bolinhas aqui, ó. Isso. Então, liberação da planta do pé. Normalmente quem tem o pé chato também tem a musculatura mais hipotônica. Então, ou ela não funciona, ela não tem força para ativar, ou ela está completamente contratada e a pessoa tem dores na planta do pé e no tornozelo. Então, a bolinha, para fazer essa liberação e relaxar essa musculatura, é relativamente importante. Como tu vai fazer isso? Tu vai botar a pressão na bola e tu vai achar os pontos mais doloridos. Por exemplo, nesse pé, bem nesse ponto aqui específico. O resto do meu pé é de boa, mas esse ponto aqui especificamente sempre é dolorido. Por quê? Porque eu tenho um colapso aqui no pé e todo o desabamento é ali. Então, onde eu forço é bem aquele ponto, ó, que sai do chão, que é bem o ponto dolorido ali na bola, que vai fazer a maior força dessa flexão plantar para sustentar o arco. E a ativação. Como que a gente vai fazer a ativação? Pode ser simplesmente agarrando o solo e a médio prazo o treino de pés descalços é muito importante também. Por quê? Porque a gente consegue ter melhor propriocepção, sentir o solo, e o pé tem muitos receptores de contato e sensibilidade para tu conseguir encaixar a postura adequada. Quanto mais meia, mais calçados, mais, enfim, a gente tiver nos pés, menor essa sensibilidade, isso acaba sendo prejudicado. A Luni falou que ela falou que faria isso. Ela faz, às vezes. A maior parte dos meus alunos que... Ela falou que vai fazer. Vai fazer. A maior parte dos meus alunos que tem essa dificuldade com arco plantar já faz liberação em encaixes, e praticamente todos os alunos eu prescrevo alguns exercícios de pés descalços.
Então, principalmente os unilaterais, como os afundos. Isso é bem importante para fazer essa estabilização. Então, o treino de pés descalço ajuda muito nisso. Não necessariamente precisa ser com altas cargas, não necessariamente precisa ser sempre, mas isso ajuda bastante. Mesmo que seja só pelo aquecimento, já vai fazer uma diferença considerável no treino e na própria execução, na coordenação para fazer essa pressão com os pés. Outro ponto que é muito importante, dentro do nosso posicionamento, a gente fazer o arco plantar e fazer o encaixe adequado do posicionamento das pernas. Então, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, que elas vão simplesmente fazer esse arco plantar e tudo já se encaixa. Para mim, nem sempre foi assim, tá? De fazer o arco plantar e os joelhos irem para o lugar certo e o quadril encaixar. Tinha bastante dificuldade com isso, tive bastante dificuldade por bastante tempo, demorei para conseguir encaixar isso. Hoje eu passo quase o dia inteiro com esse posicionamento de pés, né? Eu caminho assim, quem me vê subir escada, por exemplo, às vezes até acho engraçado, porque eu posiciono o lado do pé e forço o joelho para fora, já automaticamente, eu não penso muito mais para fazer isso. Então, isso foi treinável, isso é treinável. Algumas pessoas já têm uma facilidade maior, então elas só fazem o encaixe, isso já se enquadra, mas outra técnica que pode auxiliar bastante para quem tem maior dificuldade com isso é fazer a força de rotação externa com os pés. Então, posicionado para fazer o agachamento, fazer uma força como se fosse tentar empurrar o solo para fora com a ponta dos pés e tentar abrir o solo com os pés, afastar, rasgar o chão no meio. Então, posicionado, fazer força como se fosse fazer isso com os pés. Como a gente vai estar calçado com a pressão naqueles 3 pontos que a gente estava falando antes e agarrando o solo, quando a gente faz força, isso acontece. Repararam que o meu joelho rota externo e acentua o arco plantar? Esse ponto é bastante importante. Isso é uma resposta ativa que vai te ajudar muito a colocar a pressão no lugar certo na hora de fazer o movimento. Então, esse encaixe consegue te ajudar a estabilizar bem melhor o movimento todo. De forma que quando tu empurrar o solo, o vetor de força é favorável, empurrando o quadril para frente e a cabeça é impulsionada para cima. Então, esses aspectos de posicionamento dos pés, das pernas e dos pontos de pressão que a gente vai usar no solo vão determinar a qualidade do teu movimento desde o início. Ainda, dentro desse posicionamento, a gente tem o encaixe adequado do quadril. E aí, de novo, não necessariamente tu precisa estar agachando com carga para perceber isso. Como eu falei, a gente achando a nossa posição de pés e pernas no solo e fazendo o encaixe adequado, a gente consegue já fazer uma projeção do nosso movimento. Então, os joelhos vão para frente e para fora, o quadril vai para trás e para baixo. Lá embaixo. Aqui a gente tem que saber aonde a gente vai estar com o quadril, aonde vai estar o nosso tronco, qual vai ser a pressão que a gente vai estar lá nos pés. Então, em termos de aquecimento, e eu gosto bastante de fazer isso depois de fazer as ativações, antes de começar a agachar. Então, depois de alongar, fazer liberação, mobilidade, flexibilidade, ativações, uma das coisas que realmente me mostra que eu estou pronto para agachar é eu conseguir fazer a postura do agachamento lá embaixo, com o peito aberto, olhando para frente, sem perder a lombar, e principalmente eu conseguir fazer o deslocamento do peso. Então eu consigo transferir o meu peso e testar minha mobilidade de quadril, minha mobilidade de tornozelo e o posicionamento e ativação dos músculos do core, tanto abdômen quanto glúteos e costas, para saber que eu estou bem posicionado e que quando eu for colocar a carga aqui em cima, a pressão vai estar no lugar certo
a carga vai estar no lugar certo e eu estou bem posicionado para receber essa carga. É óbvio que eu não agacho até aqui sempre, nem com todas as cargas que eu vou trabalhar. Mas o ideal é que pelo menos nas primeiras séries de aquecimento a gente consiga uma maior amplitude possível, sem perder o padrão de movimento. É claro que se eu botar 200 kg nas costas eu não vou conseguir chegar aqui embaixo, mas até uns 150, 160 kg eu consigo. Isso vai progredindo, quanto mais forte eu fico, quanto melhor a minha técnica vai ficando, melhor e mais carga eu consigo fazer essa projeção. Então isso aqui te dá uma perfeita noção de quão bem tu vai estar para agachar e quão bem tu vai conseguir botar a pressão no lugar certo para a cabeça ir para cima e não para frente. E aí, a partir daí, eu recebi algumas perguntas nas caixinhas de ontem e hoje relacionadas a agachamento que eu não respondi para fazer alguns comentários aqui. Então, me perguntaram, por exemplo, em relação a joelhos, quanto o joelho vai poder avançar, quanto o joelho vai poder ir para fora e quanto o quadril tem que ir para trás. E a outra pergunta que eu recebi, que tem uma relação direta, onde eu vou responder as duas juntas, é qual vai ser a diferença de fazer o agachamento com a barra nas costas, né? O front squat com a barra na frente e com a barra estranha da nossa academia, que é a safety bar, que é aquela que tem o suporte para segurar na frente e ela vem aqui e projeta para frente e bota as anilhas lá na frente do corpo. Então o que acontece? Dois pontos importantes. Primeiro, o agachamento ele é um exercício que é dominante de joelho. O joelho domina e determina o vetor do movimento. Pode ser de 15 pequenininha. Pode dar uma de 20, apesar que não estou nem aquecido. Beleza. Então a safety bar está lá embaixo, eu não vou conseguir mostrar, mas depois que eu explicar o back squat e o front squat vocês vão entender. Então o que acontece? Primeiro ponto do back squat. Quanto mais alta a barra tiver, mais próxima do pescoço, mais ereto vai estar o meu tronco, mais para baixo o quadril vai ir, mais para frente os joelhos vão ir. Por quê? Porque o peso está bem em cima de mim. Quando a gente vai agachar com a barra baixa, com a low bar, como eu agacho, que a barra fica aqui nos ombros, o meu quadril vai mais para trás porque a barra está me empurrando mais para frente. Ela não está exatamente em cima de mim, ela está atrás de mim. Isso desloca o meu ponto de gravidade, meu ponto de equilíbrio e a gravidade. Então, eu vou precisar jogar o quadril mais para trás e, consequentemente, os meus joelhos vão mais para fora e menos para frente. Os meus joelhos ainda vão passar a ponta dos pés, mas eu vou conseguir usar mais o quadril e músculos mais fortes do glúteo para impulsionar e estabilizar o movimento. Quanto mais alta a barra estiver e mais eu projetar os meus joelhos para frente, eu vou ter uma distribuição mais 50%, 50%, ou seja, 50% na parte de trás, 50% na parte da frente. E para fazer movimentos de potência, como saltos ou deslocamentos, isso vai ser mais importante. Enquanto para o treino de força e para estabilidade, a barra mais baixa e o movimento mais dominante pelo quadril, indo mais para trás, os joelhos mais para fora e menos para frente, eu vou conseguir melhor estabilização e fazer mais força, movimentar uma carga mais alta, porque eu vou estar utilizando melhor músculos maiores para fazer essa estabilização e essa projeção do meu quadril. E quando a gente faz o front squat, eu peguei a barra para mostrar isso na prática, tá? O front squat, eu tenho o peso mais em cima de mim ainda e mais projetado para frente. Então meu tronco fica mais ereto ainda e o meu joelho vai mais projetado para frente ainda. Qual a diferença? Eu vou usar muito mais o quadríceps, eu vou usar muito menos os glúteos e, consequentemente, eu vou ter uma pressão muito menor na minha lombar e muito maior no meu joelho. Então, com a low bar, eu vou ter uma pressão muito maior nos glúteos, muito maior no quadril, muito maior na lombar, muito menor no joelho, mas eu vou conseguir movimentar uma carga muito maior porque eu estou usando músculos muito maiores. High bar, lá em cima, eu vou dividir essa pressão.
Com o front squat eu vou fazer o contrário, eu vou jogar essa pressão toda para frente, vou projetar meu tronco para trás, vou usar muito mais quadríceps e projetar o joelho mais para frente, projetar a força mais para a ponta do pé, e aí, consequentemente, eu tenho uma pressão muito maior no joelho e muito menor na lombar. Tá, mas o que é o ponto forte, o que é o ponto fraco, por que fazer um, por que fazer o outro? Aí entra na periodização. Se tu agacha com a low bar, quando tu for fazer um high bar, um front squat ou com a safety, tu vai conseguir aliviar a pressão na lombar, tu vai estar repousando, mudando os vetores dos pontos de pressão e os músculos que tu está usando, e tu vai conseguir descansar, né, dar um repouso para as articulações e para os músculos envolvidos, sem parar de treinar. Então tu consegue coordenar os percentuais de carga, número de repetição, então intensidade, volume e densidade desses treinos, fazendo variações do mesmo exercício. Enquanto a safety bar, que é o que todo mundo pergunta e ninguém entende nada quando a gente fala da safety bar, ela nada mais é do que um movimento mais confortável entre o back squat e o front squat. Então ela vai ficar a pressão nas tuas costas, mas o peso está projetado para frente. Você vai mostrar? Eu vou mostrar. Então tu consegue usar o quadril, mas ao mesmo tempo tu fica com o tronco mais ereto e projeta o joelho um pouquinho mais para frente. Fica entre o back squat e o front squat. Por quê? Mais fácil de estabilizar, dá um repouso para a tua lombar, tu consegue pegar bastante quadríceps, tu ganha amplitude de movimento, porque o peso está melhor distribuído e o peso está jogado lá para frente, então tu consegue projetar o tronco mais para trás, ao mesmo tempo que tu faz uma pegada mais confortável aqui na frente, não exige tanta mobilidade, não precisa forçar tanto, tem algumas vantagens nisso, inclusive tem o seu espaço na periodização. Então eu vou só mostrar isso aqui na prática agora, a diferença entre o back squat, high bar, low bar e front squat, para vocês verem o posicionamento, e aí vocês vão entender bem isso tudo que eu falei na prática. Então, por exemplo, suave, consegue me ver ali? Sim. Beleza. Então aqui, ó, com high bar, tá quase lá na minha cervical, ó, logo acima do trapézio a barra. Eu vou conseguir jogar o quadril para baixo e os joelhos lá na frente. E subir. Quando eu faço uma low bar, que é como eu normalmente agacho, olha lá para onde vai o meu quadril e olha para onde vão os meus joelhos. Eles reparem que eles vão ir muito menos para frente e o meu quadril vai muito mais para trás. Tanto que eu já começo liderando o movimento aqui pelo quadril e projeto os meus joelhos para fora. Meu corpo está muito mais projetado para frente, os meus joelhos estão bem mais para trás, eles avançaram muito menos. Eles mal passam a ponta do meu pé. Já no front squat, eu consigo inclusive fechar um pouco mais a base. E aí o meu quadril vai muito para baixo, o meu joelho vai muito para frente. Meu quadril vai muito menos para trás. Conseguem reparar que meu joelho está lá na frente? Dá pra ver. E o meu quadril está bem alinhado com meus tornozelos. Isso aqui para mim é bem confortável de fazer, eu gosto bastante de front squat. Então, a gente tem essa diferença de posicionamento de quadril e posicionamento em vetor de joelhos. Beleza? Como que tu escolhe? Tu testa e tu vê onde é que tu vai ter a melhor performance, a maior amplitude e o maior conforto. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas e que vocês testem esses posicionamentos. Quem tiver dúvida, eu estou abrindo caixinha quase todo dia, manda pergunta. Se a dúvida estiver aí na ponta da língua e eu não tiver aberto caixinha, manda no direct, não tem problema. Eu estou anotando para responder nas segundas-feiras, beleza? Segunda-feira tem live de novo. Nossa, eu cansei. Segunda-feira tem live de novo. E fala pra galera que você está fazendo live e está arrumando a iluminação para melhorar. Ah, sim. Então, tá meio escuro aqui o negócio, uns barulhos de furadeira e tal, que a gente está mexendo na iluminação da academia para fazer uma iluminação melhor para as lives. Estou fazendo lives todas as segundas e quartas às 20 horas. Nas segundas-feiras eu estou fazendo as análises de vídeos e conteúdos que vocês estão me mandando perguntando.
E nas quartas, mais parte técnica mesmo, mais teórico do que prático, em relação aos básicos. Então, pessoal, quem tiver vídeos de conteúdos relacionados a treinamento, qualquer dúvida de qualquer exercício, de qualquer tipo de conteúdo, de qualquer lugar aí do Insta, YouTube, enfim, pode mandar no direct, pode mandar para mim, que eu me marcar lá, enfim, que eu vou analisar e vou comentar sobre eles nas segundas. Então, encerrando por hoje, na segunda-feira, às 20 horas, estamos por aí de novo. Muito obrigado pela presença de vocês, gurizada, e até segunda. Tchau, tchau. Boa noite. Foi.